Olá, você que não é cheque, mas é especial. Na terça-feira conversamos sobre o que é Tesouro Direto e quais são os riscos de você investir nele. Hoje, a nossa missão é entender quais são os títulos públicos disponíveis no Tesouro Direto, quais são as suas características e também o que você precisa observar para escolher o título público ideal para a sua realidade e para os seus objetivos. Os títulos públicos possuem 4 características em comum. Primeiro, você vai investir uma quantia nele, por mais que isso seja um pouco óbvio, mas vamos começar do básico. Esse dinheiro vai ter uma rentabilidade, o quanto ele vai render é a segunda característica em comum. Terceiro, o seu dinheiro vai ficar investido lá por um certo período de tempo. Ao final desse período, dá-se o nome de vencimento. É quando você pega o seu dinheiro de volta, mais a rentabilidade. E por último, todos os títulos demandam que a gente pague um certo imposto sobre a rentabilidade que a gente obtiver nesse investimento. É um imposto que é retido na fonte, então você não precisa operacionalizar o pagamento e que também depende do prazo em que você deixar o seu dinheiro investido. Quanto maior o prazo, menor a alíquota, que varia de 22,5% a 15%, sempre em cima da rentabilidade. Então, se você investiu 100 e o dinheiro rendeu 10, você vai pagar um imposto em cima desses 10 reais. Cuidado para não cair na armadilha mental de achar que por ter essa incidência do imposto, isso torna o investimento menos vantajoso. Existem investimentos taxados que são muito mais rentáveis que investimentos isentos. Melhor exemplo, Tesouro Selic rende muito mais que a poupança, mesmo esta sendo isenta. O Tesouro disponibiliza 3 tipos de títulos públicos: Tesouro Selic, Tesouro IPCA+, e Tesouro Pré-fixado. Agora a gente vai entender o que é cada um desses títulos. O primeiro investimento que a gente vai analisar é o Tesouro Selic, que vai te pagar o equivalente à taxa Selic, o que não é muito autoexplicativo se você não souber o que é taxa Selic. Então vamos às definições. Mas para você entender a definição, para que você não simplesmente decore o que é, eu vou dar a fundamentação por trás. Muito bem, o banco funciona como o principal emprestador da nossa sociedade, porque ele empresta dinheiro tanto para o governo, por meio dos títulos públicos, quanto para o restante da população, sejam pessoas ou empresas. Como eu falei no vídeo anterior, o governo tem o menor risco de crédito do nosso mercado. Então, pense pela perspectiva do banco, lembrando que risco e retorno são diretamente proporcionais. Se o banco tem a possibilidade de emprestar dinheiro para o melhor devedor em termos de risco de crédito que a gente tem, concorda que para emprestar para o resto, assim, para as pessoas e para as empresas, o banco vai ter que cobrar uma taxa muito mais alta, concorda? Porque o risco de inadimplência é muito maior. Então perceba que a taxa Selic é referência para todos os outros empréstimos que existem, seja para financiamento, para crédito direto ao consumidor e, no geral, empréstimos dependem da taxa Selic. Quanto mais alta a taxa Selic, mais alta é a taxa que o banco vai exigir nos outros empréstimos para escolher emprestar para essa ponta e não para o governo. É por isso que a taxa Selic é a principal ferramenta que o nosso Banco Central tem para controlar o preço do dinheiro na nossa economia. Preço do dinheiro também é conhecido como juros, afinal, juros é o custo de você alugar dinheiro. Então, quando a inflação está muito alta, o Banco Central eleva os juros, que é para que o dinheiro fique mais caro e as pessoas deixem de consumir, dando uma segurada na inflação. Quando a economia está um pouco ruim ou muito ruim, então o Banco Central baixa a taxa de juros, que é para estimular o consumo, porque afinal, quanto mais barato o dinheiro, mais as pessoas vão tomar crédito, vão consumir, as empresas vão começar novos projetos e por aí vai. Então, agora você entende o que é taxa Selic e é ela que você vai receber no seu investimento. Claro que proporcionalmente ao tempo em que você deixar o seu dinheiro investido. E como é essa taxa que você vai receber, então não existe rentabilidade negativa no Tesouro Selic. Aliás, você pode perder dinheiro, um pouquinho de dinheiro, caso retire e resgate o investimento nos primeiros 30 dias, porque nos primeiros 30 dias tem incidência de IOF, Imposto sobre Operações Financeiras. Mas se você deixar por mais de 30 dias, então não vai ter rentabilidade negativa.
Não tendo rentabilidade negativa e tendo uma liquidez que permite que você tenha o dinheiro do investimento resgatado já no dia seguinte, então perceba que temos aqui uma ótima opção para a sua reserva de segurança, já que rende muito mais que a poupança, como eu expliquei num dos primeiros vídeos do meu canal, porque a poupança rende tão pouco. Você vai ver lá no vídeo que tem tudo a ver com a taxa Selic. Finalizando o Tesouro Selic, perceba que a rentabilidade dele depende da taxa Selic no momento lá do vencimento ou quando você for resgatar o seu título. E por isso dá-se a ele o título, digamos assim, não, título não porque vai confundir, o termo de pós-fixado, porque você não sabe a priori quanto você vai receber. Você sabe que vai receber a taxa Selic, mas você não sabe quanto será a taxa Selic, por isso o termo pós-fixado. O próximo título é o IPCA+, Índice de Preços ao Consumidor Amplo, é o que quer dizer a sigla, o apelido dela é inflação. IPCA é o índice que mede a inflação do nosso país. Então, o que esse título vai fazer é oferecer a você uma rentabilidade real, acima da inflação, porque ele oferece a inflação mais uma taxa pré-definida. Então, se a inflação for de 10% no período, você vai receber de rentabilidade 10% mais essa taxa pré-definida. Se for 8, vai receber 8, se for 5, vai receber 5. Por proteger da inflação em um país com histórico de hiperinflações, esse é um título interessante para quem quer fazer investimentos de mais longo prazo, onde a inflação é mais incerta, o risco inflacionário é muito maior. Melhor exemplo de objetivo é preparação para a aposentadoria. Não que você vai investir só em Tesouro IPCA+, mas em uma carteira de preparação para a aposentadoria, Tesouro IPCA+, é uma opção interessante para ter lá, dentre várias outras que você vai ter, como ações e outros ativos. Não sei se você lembra, mas no vídeo de terça eu falei do risco de liquidez, do risco de crédito e prometi falar sobre risco de mercado hoje. E é aqui que o tal risco de mercado entra. Talvez a coisa complique um pouco, mas eu vou tentar deixar o mais didático possível. Como eu falei, o Tesouro Selic é pós-fixado. No caso do Tesouro IPCA+, ele é metade-metade. Ele é pós-fixado porque depende da inflação, e a gente não tem como saber a priori qual que vai ser a inflação, mas ele também é pré-fixado porque tem uma taxa já definida no momento da compra do seu título IPCA+, no caso. Agora vamos à complicação, que não é tão complicação assim. Vamos com tranquilidade que a gente entende tudo. Digamos que você investiu em um IPCA+, que oferecia, além da inflação, claro, uma taxa de 5%. Essa taxa foi acordada no momento do seu investimento, mas essa taxa vai variar dia após dia. Cada dia que você for investir em Tesouro IPCA+, você vai ver que tem uma taxa diferente lá sendo oferecida por conta das oscilações de mercado. Lembre-se que estamos falando de risco de mercado, então tudo vai fazer sentido, das oscilações de mercado, da demanda e oferta, então às vezes por condições de mercado está sendo demandada uma taxa menor, às vezes uma taxa maior. Então o Tesouro IPCA+ vai ter diferentes taxas ao longo do tempo. Muito bem, você investiu em um que oferece 5%. Se no mês que vem o Tesouro IPCA+ estiver oferecendo 7%, é o mesmo título que o seu, só que uma taxa diferente. Vamos lá. 7 é melhor do que 5, considerando que é o mesmo título, com certeza. Então, veja que o de 7% tem um valor maior do que o seu, porque 7% é melhor do que 5%. Se você esperar até o vencimento do seu título, você vai receber esse 5% mais a inflação acumulada do período. Só que, se você quiser resgatar antes o seu investimento, você vai ter que receber o que o mercado está pagando por aquele título. E o mercado olha e tem um título que oferece 7% e o seu que oferece 5%. Então, digamos que você investiu R$500, o seu título valia R$500 no dia da compra. Você acha que quando você for vender lá antes do vencimento e os títulos oferecidos estiverem em 7%, você acha que o seu título vai estar mais valioso ou menos valioso? Pelo que eu expliquei até aqui, já dá para constatar que o seu título vai estar valendo menos, portanto você vai ter menos dinheiro no investimento do que o que você colocou. Reforço, se você esperar até o vencimento, você vai receber a taxa, mas até o vencimento, o valor do seu título oscila conforme as condições de mercado. Então, esse é o risco de mercado do Tesouro Direto. É você ter Tesouro IPCA+, e também pré-fixado, que é o que vem a seguir,
e precisar resgatar esse dinheiro antes do vencimento e nesse momento que você for resgatar, o título tiver com a taxa mais alta. O título disponível lá para as outras pessoas comprarem, porque aí o seu título perde valor. Claro que você também tem a possibilidade de que as taxas tenham diminuído e seu título tenha ganhado valor. Sempre que existe a possibilidade de perder no mercado financeiro, vai existir também a possibilidade de ganhar. E algumas pessoas especulam, apostam no Tesouro Direto sobre determinadas tendências. As taxas vão cair, as taxas vão subir, mas aqui eu não recomendo isso porque eu acredito que todos são leigos, então ninguém tem conhecimento de macroeconomia. Se já é difícil para quem entende de macroeconomia, de Banco Central, de taxa de juros, imagine para quem é leigo. Então, se você não entende dessas coisas, não queira seguir dica de grande portal de economia, dica de youtuber, vá de acordo com o vencimento. Escolha o título pelo vencimento e não pelo que você acha que vai acontecer no meio do caminho. Essa é a parte mais complicada do vídeo de hoje, então se não ficou claro, por favor, não sinta vergonha, pode falar nos comentários, muita gente pode não ter entendido, ou muita gente pode ter entendido e aí eu cumpri minha missão. Mas o meu objetivo aqui é ensinar para você e se não ficou claro, você, por favor, me mostre isso, ok? E o terceiro título é o pré-fixado, que, como eu já falei anteriormente, acabei de falar, também tem esse risco de mercado, porque tem uma taxa pré-definida, a taxa vai variando ao longo do tempo, e aí o seu título pode valer mais ou pode valer menos. Mas da mesma forma, se você carrega o seu título até o vencimento, você vai receber essa taxa que foi pré-acordada. Por não proteger da inflação e ainda ter esse risco de mercado, esse é um título que é recomendável apenas para prazos mais curtos. Nesse título existe toda uma questão técnica de taxa de inflação implícita, de curva de juros, que eu não vou entrar aqui, basta que você entenda que use o dinheiro, quer dizer, invista o seu dinheiro nesse título só se você só for usar esse dinheiro, só for resgatar lá no vencimento. Por conta dessas complicações técnicas que esse título tem, eu prefiro recomendar que caso você tenha dois títulos com o mesmo vencimento, IPCA+, e pré-fixado, priorize o IPCA+, que aí você vai ter menos preocupações sem depender tanto do cenário macroeconômico. Além de ambos terem esse risco de mercado, Tesouro IPCA+, e pré-fixado possuem uma outra característica em comum, que é oferecer a possibilidade de você receber juros semestralmente. Nesse caso dos juros semestrais, em vez de você esperar até o vencimento para receber os juros, você vai recebendo essa rentabilidade do seu dinheiro investido a cada 6 meses. Só que lembra que a alíquota de imposto, como eu falei lá no início, é maior quanto menor o prazo, então a cada vez que você for recebendo esses juros, você vai pagando o imposto. E aí isso prejudica a formação do seu patrimônio, porque reduz o efeito dos juros compostos. Então, o Tesouro Pré-fixado e o IPCA+, com juros semestrais, só é recomendável para quem já está na fase de consumo de patrimônio, pessoas que já se aposentaram. Se não é o seu caso, se você ainda está formando seu patrimônio, não escolha os juros semestrais. Para saber qual é o melhor investimento para você, dentre os títulos públicos, é interessante que você saiba para que raios você está investindo em títulos públicos. Dependendo do objetivo, você vai ter diferentes prazos, e aí é só casar o vencimento do seu título com o prazo do seu objetivo. Então, por exemplo, se você quer formar uma reserva de segurança, quer poder tirar o dinheiro a qualquer momento sem perder dinheiro, então a pedida é Tesouro Selic. Se você quer formar uma reserva para prazos mais longos, de muitos anos, então o Tesouro IPCA+ vai oferecer uma opção interessante, já que ele te protege da inflação. E se não é nem reserva de altíssima liquidez para usar como reserva de segurança, nem para prazos mais longos, aí eu não recomendaria o pré-fixado, eu prefiro recomendar outros produtos que têm rentabilidades superiores, como CDBs, por exemplo. No vídeo anterior eu falei que eu ia ensinar como investir no Tesouro Direto, só que aí eu acabei lembrando que eu já tenho um vídeo explicando como é que você faz os seus primeiros investimentos. Não só no Tesouro Direto, mas CDB, LCI, LCA e por aí vai. Então, se você estiver vendo esse vídeo pelo celular ou pelo notebook, o link para esse vídeo vai estar aparecendo em algum lugar aqui em cima da minha cabeça. Resumindo então, o Tesouro Direto tem 3 tipos de títulos públicos. O Tesouro Selic, que é interessante para a sua reserva de segurança, porque não tem rentabilidade negativa. O Tesouro IPCA+, que oferece como rentabilidade, além de uma taxa pré-definida, a inflação do período, então é interessante para prazos mais longos.
e o pré-fixado, que oferece, além do risco de mercado, um risco inflacionário, né, de a inflação subir muito e você ter uma taxa pequena. Então, eu não recomendo muito para quem está começando agora. O melhor título é aquele cujo vencimento se adequa melhor ao prazo do seu objetivo. Isso era o que eu tinha para falar sobre Tesouro Direto. Reforço meu pedido para que, se algo não tenha ficado claro, que você escreva aí nos comentários, porque, como diriam nossos professores e professoras, a sua dúvida pode ser a dúvida de muitos. Se você gostou desse vídeo, clica aí no gostei, se inscreve aqui no canal, é muito bom ter a sua audiência. Até o próximo vídeo, terça às 19 horas.